Olá! Uma audiência pública reuniu especialistas para tratar das reformas propostas pelo governo Temer. Às vésperas de mais um round na tramitação das reformas da Previdência na Câmara e Trabalhista no Senado, a Comissão de Direitos Humanos discutiu o impacto dessas reformas. Aspectos considerados prejudiciais aos trabalhadores foram abordados pelos participantes. Não vai ter paralelo com o desvio de recursos públicos com o processo de terceirização, porque os gestores públicos, milhares de prefeitos, vereadores, as empresas públicas não vão precisar fazer concurso público para ir. Qualquer empresa terceira vai realizar o que hoje só é realizado pelo servidor público concursado. Os trabalhadores, a sociedade civil, está na rua porque ela não concorda com o que hoje está posto para os trabalhadores e as trabalhadoras. Mas especialmente maliciosa, ele, claro, não revoga as normas da Constituição, mas ele esvazia o conteúdo de direitos previstos no artigo 7º e cria barreiras para impedir que os trabalhadores tenham acesso a esses direitos. Não revoga o salário mínimo, claro que não revoga, mas cria o contrato intermitente onde o trabalhador não tem assegurado o salário mínimo e nem um mínimo de horas, ou seja, ele poderá sim receber muitas vezes menos do que o salário mínimo. O economista Júlio Miragaia contestou o argumento de que as reformas propostas pelo governo tenham o objetivo de reduzir o custo Brasil. Segundo ele, são outros fatores que tornam elevado o custo. O problema do custo Brasil é pelo baixíssimo investimento em pesquisa e desenvolvimento, é pelo baixo envolvimento na qualificação da nossa mão de obra, é pela precária e insuficiente infraestrutura que esse país dispõe, é pelo custo do dinheiro, mediante uma taxa de juros exorbitante, que não apenas massacra o poder público, né, através da transferência de quase R$500 bilhão por ano para os banqueiros e investidores, mas também massacra o sistema produtivo, massacra o consumidor. E também por um câmbio apreciado, é o que a gente chama de populismo cambial. Segundo a pesquisadora Magda Biavaschi, reformas semelhantes a essas, realizadas em outros países, teriam gerado problemas como precarização do trabalho e desemprego. As pesquisas que estão aí demonstrando que os países que flexibilizaram e produziram a reforma análoga ou similar ou igual a essa que está sendo imposta a ferro e fogo são os países que, na realidade, apresentam os piores índices de emprego, os piores índices de competitividade e de produtividade. Durante a audiência foi lançado o livro O Dragão Debaixo da Cama, Impacto das Reformas na Vida dos Brasileiros, de autoria do senador Paulo Paim. A reforma trabalhista pode ser votada esta semana pela Comissão de Assuntos Econômicos, mas a oposição questiona algumas decisões tomadas durante a última reunião em que o relatório foi dado como lido. O relatório do senador Ricardo Ferraço foi dado como lido numa sessão tumultuada da Comissão de Assuntos Econômicos e houve questionamentos sobre a decisão do presidente da CAI. Não vale, não teve nada lido, vocês acompanharam, não teve apresentação do relatório. E se eles quiserem insistir nisso, nós estamos prontos para entrar com mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal. Em momento algum, o relatório foi lido pelo relator numa clara afronta ao artigo 132 do regimento. Artigo 132. Lido o relatório, desde que a maioria se manifeste de acordo com o relator, passará ele a constituir parecer. O presidente Eunício Oliveira ainda vai analisar a questão de ordem. Não vou me manifestar nesse momento sobre a decisão da mesa, mas quero apenas fazer um registro por questão legal que o presidente da CAI veio a essa tribuna aqui na esquerda e comunicou à presidência que deu vista coletiva e publicou no Diário Oficial desta Casa. Na pauta da Comissão de Assuntos Econômicos já consta a previsão de votar o projeto da reforma trabalhista na próxima terça-feira. E até agora já foram apresentadas mais de 200 emendas ao projeto. O relator, senador Ricardo Ferraço, adiantou que vai manter o texto aprovado pela Câmara dos Deputados, mas vai sugerir mudanças por meio de vetos e medida provisória. Proíbe terminantemente a mulher grávida ou lactante de trabalhar em local
insalubre. Estamos propondo o veto à jornada intermitente, para que, por medida provisória, nós possamos regulamentar melhor a jornada intermitente, incorporando a jornada intermitente no mercado de trabalho brasileiro, mas com mais critérios, inclusive restringindo isso a atividades econômicas que tenham maior identidade com esse tipo de atividade. Ou seja, a jornada intermitente não pode ser uma regra, tem que ser uma exceção. A matéria não é consenso nem mesmo entre os aliados do governo. Na questão da lei trabalhista, não pode ser simplesmente ser a favor ou contra. Nas condições como elas estão postas, ela tem exageros e esses exageros não merecerão de minha parte o meu apoio. A atualização, a modernização da lei trabalhista, tem muitas coisas importantes que de fato precisam ser mudadas para baixar o custo das empresas, principalmente as pequenas e médias empresas. Mas neste momento, nós estamos vivendo um caos político no Brasil. Nós não podemos fazer de conta que lá fora não está acontecendo nada. As leis trabalhistas do nosso país, que são leis dos anos 40, 50 milhões de brasileiros são protegidos pela CLT. Outros 90 milhões de brasileiros não têm qualquer proteção, estão precarizados pelo trabalho informal, sem carteira assinada, sem benefícios, qualquer que sejam eles, aqueles que são garantidos pela Constituição. Então, mantendo todas as conquistas, o que nós fizemos foi aperfeiçoar essa legislação para que ela possa, de fato, ser uma alternativa de geração de emprego e oportunidade para os brasileiros. Está no plenário a proposta de emenda à Constituição que elimina impostos sobre os remédios. O texto foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça. O texto inicial, de autoria do senador Regufe, eliminava todos os tributos sobre medicamentos de uso humano. Mas a relatora na Comissão de Constituição e Justiça, a senadora Simone Tebet, manteve a cobrança das contribuições, como a COFINS, porque elas financiam a Seguridade Social, o que inclui o Sistema Único de Saúde. Haverá uma redução anual de 20% das alíquotas incidentes sobre medicamentos na data de publicação da futura emenda constitucional até atingir 100% após o quinquênio, ou seja, 5 anos. A proposta elimina os impostos, mas nem tudo vai ter impacto no preço dos remédios. O ISS, Imposto sobre Serviços, recolhido pelos municípios, não incide sobre medicamentos industrializados, apenas nos manipulados. No caso do IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, cobrado pelo governo federal, a proposta torna permanente a isenção que já existe. O texto elimina o ICMS cobrado pelos estados, com alíquotas que variam entre 12% e 19%, e o imposto de importação recolhido pelo governo federal. O autor do projeto afirma que o Brasil tem a mais alta carga tributária do mundo sobre medicamentos de uso humano, 34%. Produtos caros, saúde ruim. Eu acho que a tributação tem que ser sobre o consumo supérfluo. Se há problema de caixa, aumenta os impostos sobre cigarros, sobre bebidas, sobre lanchas, sobre automóveis, mas não se tributar remédios. Ninguém compra remédio porque quer. A pessoa compra porque precisa, para a saúde dela. De acordo com o texto, o governo federal é obrigado a divulgar todos os anos um relatório detalhado para que a sociedade verifique se a isenção de impostos realmente foi repassada aos preços. A proposta seguiu para análise do plenário do Senado, onde tem de ser aprovada em 2 turnos de votação. A eliminação de impostos sobre os remédios tem o apoio de entidades do setor farmacêutico, como a Interfarma, que representa a indústria, e a Associação das Redes de Farmácias. As entidades já promoveram uma campanha Sem Imposto Tem Remédio, que recolheu 2.600.000 assinaturas. O abaixo-assinado foi entregue à Câmara dos Deputados, onde existe uma comissão especial para estudar o assunto. Um pedido de CPI mista para investigar a JBS surgiu após a delação dos empresários Joesley e Wesley Batista. E o Senado pode ter uma CPI para investigar o BNDES. Ambas tiveram os requerimentos de criação lidos semana passada pelo presidente do Senado, Eunício Oliveira, mas dependem de outros passos para começarem a funcionar.
A CPI que vai investigar o BNDES já foi criada e aguarda agora a indicação pelos líderes dos 13 senadores que vão investigar empréstimos do banco a empresas como a JBS. O autor do pedido, o senador Roberto Rocha, diz que a empresa de Joesley Batista não será a única investigada. Segundo ele, o banco emprestou bilhões de dólares para várias empresas brasileiras que se tornaram multinacionais. Investigar irregularidades nos empréstimos concedidos pelo BNDES no âmbito do Programa de Globalização das Companhias Nacionais, em especial a linha de financiamento específica à internacionalização de empresas a partir do ano de 1997. Já o senador Ataídes Oliveira apresentou o pedido de CPI mista com deputados e senadores e quer que a comissão investigue fraudes e irregularidades em empréstimos concedidos pelo BNDES e por sua subsidiária, a BNDES-Par, a JBS, entre os anos de 2007 a 2016. Comissão parlamentar mista, composta por 16 senadores e 16 deputados titulares, e igual número de suplentes para investigar no prazo de 120 dias, prorrogar por 60 dias, irregularidades envolvendo a empresa JBS. Por ser uma comissão parlamentar de inquérito mista, a leitura com o pedido de abertura da CPI será feita na sessão do Congresso Nacional marcada para esta terça-feira. Mas mesmo após a leitura, deputados e senadores têm até a meia-noite do mesmo dia para retirar ou acrescentar assinaturas. Para criar uma CPI mista, é preciso do apoio de 27 senadores e 171 deputados. Até agora, o pedido conta com 3 assinaturas a mais em cada uma das casas. Também devem ser apurados os termos da delação premiada dos empresários Joesley e Wesley Batista, firmados com o Ministério Público. Enquanto o ex-príncipe Marcelo Odebrecht está na cadeia, estão impunes. Estão uma hora desta, quem sabe, num grande restaurante dentro de Nova York. Outras notícias a qualquer momento na nossa programação e também na página da TV Senado na internet. Obrigado pela audiência e continue com a nossa programação.